Boa tarde, meus amigos, como vocês estão? Eu estou fazendo esse vídeo especialmente para o pessoal da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Tubarão. Estou fazendo esse vídeo e nesse vídeo eu vou fazer um comentário bíblico sobre a passagem que Nicodemos, Nicodemos vai a Jesus à noite e ele então começa a dialogar com Jesus sobre ele ser ou não ser o Filho de Deus, Jesus, e etc. Bom, a passagem em questão que eu quero ler com vocês, ela está em João 3,14, tá bom? Mas antes disso, vamos fazer uma oração para Deus, o Espírito Santo, nos iluminar nesse estudo. E é sempre bom quando a gente vai abrir a palavra de Deus, a gente fazer uma oração. Então, inclinamos nossas fontes para orar. Senhor, nosso Deus amado e nosso Salvador Jesus Cristo, nos ajuda a compreender a Tua palavra nesse momento, Senhor. Que não seja eu que esteja falando aqui para a minha exaltação ou qualquer coisa desse tipo, mas para que seja o enriquecimento da Tua palavra e que eu aprenda e todos que estão escutando aprendam e que seja uma palavra que seja verdadeira e que seja edificante, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, então vamos ler. Está em João 3,14. Então, está em João 3,14 e diz assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aqui é o seguinte, Jesus está fazendo uma referência da passagem do que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto, né? Então o povo ele estava pecando, estava, como é que se diz? Estava murmurando muito por causa que o maná era muito ruim, sem gosto, sem nada, e falta de água, e estava sempre naquele deserto. Eles estavam reclamando daquilo. Mesmo que Deus estava dando o pão que caía do céu, sobrenatural para eles, ali fazendo uma demonstração sobrenatural do seu poder, e a coluna de fogo que esquentava eles à noite, e durante o dia uma nuvem ficava debaixo deles, uma nuvem ficava sobre eles para fazer sombra para eles e tudo mais. A Bíblia fala também que as pernas deles não ficavam machucadas, não ficavam cansadas de tanto andar, o que era uma coisa sobrenatural, porque as pessoas realmente depois de muito andar, todo dia andando, elas acabam ficando as pernas machucadas e tudo mais, e as roupas também ficavam velhas, etc. Isso tudo é uma demonstração do poder de Deus. Tomar aqui um golinho de cevada. Pois bem, o povo murmurou muito então. Aí então Deus manda então para castigar o povo, Deus manda serpentes. E a palavra diz que eram serpentes abrasadoras. Isso é, serpentes terríveis, muito amedrontantes. E elas então começaram a picar o povo. Isso em castigo. Picava o povo e o povo começou a morrer, morria 1.000, morria 2.000, morreram muitas e muitas pessoas. Então o povo começou a clamar e o povo chegou para Moisés e disse assim: Moisés, ora por nós, porque o povo está perecendo. Aí então Moisés orou para Deus. E o que Deus disse? Isso está em Números 21, 8-9. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo que alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Agora aqui está o fato, o difícil de encontrar, o fio da meada. Porque a gente sabe que
Então o povo estava mordido e uma serpente foi levantada lá, e então Jesus fala para Nicodemos que da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto lá muito tempo atrás, o Filho do Homem seria levantado. Isso está se referindo, obviamente, a Jesus ser pregado na cruz. Mas o que fica difícil de entender, e é difícil de entender até hoje, é o fato do quê? Porque o povo estava sendo mordido por uma serpente e Moisés manda eles fazerem uma serpente e todo aquele que olhar para a serpente ficaria curado. Não faz o menor sentido. Agora, onde que está a questão? Eu até nem preparei esse texto. Mas aonde que está a questão? Aonde que está a ligação? Realmente, uma ligação. Existem muitas ligações, esse é um texto bastante complexo, tá? Pois bem, a ligação está aqui, quer ver? Eu não preparei realmente o texto. Já estou procurando aqui. Em Isaías 53 está escrito o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fazíamos dele sem caso algum. Aqui mostra bem, né? Homem, e como um homem de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Então, da mesma forma, aqui existe uma certa explicação para nós. Da mesma forma que as pessoas não eram picadas pela serpente e olhando para uma serpente de bronze que elas seriam curadas, da mesma forma que as pessoas, então, Jesus foi levantado lá e foi levantado na cruz e, sabe, não fazia o menor sentido também, da mesma forma como Jesus, da mesma forma como a serpente foi levantada, não fazia o menor sentido a humanidade ser salva por um homem pobre, um homem pobre, que não tinha nada. As pessoas esperavam um rei, tá bom? As pessoas esperavam um rei, esperavam um salvador que livrasse elas dos seus inimigos e tudo mais, mas um rei que viesse com muita riqueza, com muito poder, de fato, realmente poder e riquezas ali, de fato. Mas Jesus veio com poder e riquezas que são celestiais. Ele veio para nos dar o exemplo. Então, é assim, um breve comentário bíblico, como eu estou falando, né? Não vai ser uma coisa muito aprofundada, mas é mais ou menos isso que a palavra de Deus quer dizer. Não faz o menor sentido, assim, carnalmente, a gente olhar para Jesus pregado na cruz e dizer assim, não, olhando para a morte de Jesus na cruz que nós vamos ter salvação. Isso não faz o menor sentido. E é desta forma que as duas passagens se encontram. Tem muitas mais referências para falar sobre isso, mas eu espero que tenha dividido um pouquinho disso com vocês. Amém? Antes de terminar, quero dizer uma coisa. Quem gostou, aí deixa um like e também comentários, né?
achou que eu deveria ter falado mais coisas, quem achou que eu não faltei, não falei tudo, quem achou que gostou, quem não gostou, escreva nos comentários aí. Amém. Até a próxima. Tchau.